Então, galera, agora nós vamos estudar um pouco de funções de segundo grau, ok? Nós já vimos a função de primeiro grau e agora funções de segundo grau. O que são funções de segundo grau? Função de segundo grau é também chamada de função quadrática ou função polinomial do segundo grau. E ela é escrita como f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, sendo que os coeficientes a, b e c são números reais. E o a é diferente de zero, que é este a aqui. O grau da função é determinado de acordo com o maior expoente que a incógnita x assume, no caso 2, por isso que é função de segundo grau. Se aqui fosse um 3, seria função de terceiro grau, função de quarto grau, no caso de 4, e assim sucessivamente, tá ok? Então nós vamos estudar apenas, neste caso agora, a função de segundo grau. Aqui alguns exemplos de uma função de segundo grau. Tem essa função aqui, f de x igual a 2x ao quadrado mais 2x mais 1, ok? Então, quem que é o a? O a é esse daqui, é o número que está com o x ao quadrado, ele vale 2. O b é o que está somente com o x, que ele vale 2 nesse caso também. E o c vale 1, que é o número que não tem x. Uma outra função aqui, x ao quadrado mais 4x mais 6. Repare que aqui no 1 não tem nada. Quando não tem nada é 1. Então o A vale 1. O B vale 4 e o C vale 6. Ok? Então tem aí o A, B e C colocados na função. Tem essa outra função, 2x ao quadrado mais 2. Reparem que está faltando o número que tem x, né? O A continua sendo que está com o x ao quadrado. Quando eu não tenho o x, somente o x, o meu b vai valer 0. E o c, é o número que está sem x, vale 2. E uma outra função aqui, f de x igual a 5x ao quadrado. Repare que não tem o x e não tem o número sem o x. O a continua sendo o x ao quadrado, que está com o x ao quadrado. É somente o número, tá? É só o 5. O b, como não tem, vale 0. E o c, como não tem, também vale 0. Ok? Então, eu preciso identificar, pegar uma função de segundo grau, identificar quem que é o A, quem que é o B e quem que é o C, para eu poder fazer o estudo dela. Então, vamos começar aqui fazendo o gráfico da função de segundo grau. A representação gráfica de uma função de segundo grau é uma parábola. Ok? E como é que eu vou olhar e estudar essa parábola? Eu vou olhar lá no A da função. Se o A for maior que zero, a concavidade da parábola estará voltada para cima. E se o A for menor do que zero, ou seja, o A for um número negativo, a concavidade da parábola estará voltada para baixo. Lembre-se que o A não pode ser zero, né? Como eu disse lá na definição. O A é um número diferente de zero para que eu tenha uma função de segundo grau. Então aqui eu tenho o desenho de uma parábola com o A maior do que zero. Repare que ela é um U, né? Parecida com o U virado para cima. Se o A for negativo, menor do que zero, né, ela é uma parábola virada para baixo, ok? Então, outra coisa que a gente precisa aprender, ver para estudar aí na função de segundo grau, são as raízes da função. Então, de acordo com o delta, é possível prever em quantos pontos o eixo x será interceptado. Ou seja, esses pontos que a reta corta o eixo x são as raízes da função. Então, se o meu delta for maior do que zero, a função tem duas raízes reais distintas e a parábola intercepta o eixo x em dois pontos diferentes. Se o delta for igual a zero, a função tem duas raízes reais iguais e a parábola é tangente ao eixo x, ou seja, ela corta o eixo x apenas em um ponto, que são duas raízes reais iguais. E se o delta for negativo ou menor do que zero, a função não tem raízes reais e a parábola não intercepta o eixo x. Então, como que eu calculo o delta? O delta eu me remeto lá à antiga fórmula de Bhaskara, né? Então, vamos só nos preocupar somente com a primeira parte da fórmula. Ou seja, o delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Beleza? Então, isso daí, o que é para eu resolver? Para eu calcular esse delta, o que eu preciso? Do valor do B, do valor do A e do valor do C, que é aquilo que a gente estava vendo até agora. Né? Então, vamos verificar aqui o valor de delta nessa função aqui. Y é igual a x ao quadrado menos 2 vezes x menos 8. O que eu preciso fazer?
identificar quem que é o A, quem que é o B e quem que é o C nessa função. Então eu pego a minha função aqui e identifico quem que é o A, que é 1, né? Ó, repara que com x ao quadrado não tem ninguém, quando não tem nada vale 1. O B vale menos 2, que é o número que está com x, e o C vale menos 8. Repare que tem o menos na frente aí dos números. E agora eu pego esses números e substituo na fórmula do delta, né? Aonde é o B ao quadrado, eu escrevo menos 2, aonde é A, eu escrevo 1, e aonde é C, eu escrevo menos 8. E aí agora é só fazer as contas, né? Menos 2 ao quadrado vale 4. Menos 4 vezes 1 vezes menos 8. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 8 é 32. Eu faço um joguinho de sinal ali, porque o 4 é negativo e o 8 também é negativo. Menos com menos dá mais. 4 mais 32, 36. Então, meu delta nesse caso aqui vale 36. Então, essa função possui duas raízes reais. Então, essa é a resposta para o exemplo, para a questão aí. Vocês podem utilizar isso daí para resolver alguns exercícios que vocês vão encontrar. Ok? Identificar a concavidade da parábola, né? Saber se ela é para cima ou para baixo, vocês precisam saber o valor do A, e saber se ela tem duas raízes reais, uma raiz com um sinal trocado ou nenhuma raiz. Ok, pessoal? Então isso daí é tudo, já dá para vocês começarem a fazer alguns exercícios. É isso aí, pessoal. Até a próxima.